Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Nasceu na antiga União Soviética, numa cidade que poucos ocidentais conhecerão, Blagoveshchensk, junto à fronteira com a China. E cresceu a ver um cartaz gigante de Mao Zedong do outro lado do rio, que separava os dois maiores países do bloco comunista. Nascido numa família que sentiu na pele a perseguição e os gulags de Stalin, descobriu cedo que diz ser a doença da criatividade e ainda criança recebeu a alcunha de o artista. Aos 7 anos recebeu a primeira de várias distinções ao longo da vida. A escolha das belas artes foi natural e estudou nas grandes academias soviéticas. Pouco depois de receber o diploma e numa altura em que o mundo da URSS se desmoronava, no início dos anos 90, aceitou um convite para fazer uma exposição em Macau. Depois ficou por um ano, mas quase 3 décadas depois continua a viver e a criar em Macau. É hoje não só, como costuma dizer, o artista mais bem-sucedido de Kluane, como uma das principais figuras da arte de Macau, cá dentro e lá fora, com exposições, seguidores e compradores nos 4 cantos do mundo. O nosso convidado de hoje é o pintor Konstantin Bessmertny. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado. Muito obrigado. Tem uma nova exposição no Clube Militar até ao próximo domingo, chama-se Intermissão e tem a ver com o intervalo da normalidade causado pela pandemia e todas as disrupções desencadeadas por toda esta situação. É uma mostra que também, em algum sentido, é um intervalo no seu registro mais clássico, mostra também uma nova faceta da sua obra nesta exposição. Sim, foi planeada, a exposição foi planeada, porque eu fiz o mesmo tipo de exposição ano passado e o clube gostava muito, e penso que o mar fresco ou qualquer coisa. Até hoje eu penso que o Clube Militar da Sala de Exposições foi uma das melhores de Macau, por causa do tráfico e também o edifício tem histórico e tem alguma alma na parede. E em facto foi planeada, mas nunca pensei que aquele grupo dos trabalhos vai estar juntada em Macau, porque em casa a maioria dos trabalhos eu tentei fazer para outras exposições, não tive de estar em Macau. Macau tenho sorte de expor aqui. Estamos no Babel, um tipo de Babel, então todas as exposições foram canceladas e felizmente tenho possibilidade de pôr qualquer coisa na parede, então foi assim. Ainda assim, há alguns aspectos menos típicos dos seus trabalhos que estão presentes nesta mostra e que têm pelo menos essa leitura da pandemia. Por exemplo, falava no Triunfo da Vida, que é um diálogo, uma conversa com uma obra muito conhecida, de um artista de que gosta particularmente, Bruegel, o Triunfo da Morte. Este Triunfo da Vida também tem uma nova leitura com esta situação da pandemia que nós vivemos nesta altura. Sim, não está influenciado, não estou influenciado, mas tenho ideias que baseadas em obras de artes de artistas grandes do passado. E sempre gostava aquele tipo de composição, quando é muito informativa, não tem centro, e também tenho muitas coisas para dizer. Então, adoro esta série com muitos pormenores e narrativos. Mas sempre pensei que a Bruegel, aquele trabalho de Bruegel, o Triunfo da Morte, penso que é um trabalho mais trágico de nossa civilização. E o artista vivia no tempos talvez mais parecidos dos nossos. Foi guerra, foi pandemia, foi o mini Ice Age. Tive muito difícil, o tempo foi muito difícil. E penso que foi uma coincidência que eu já tive tela antes do Covid, fazer qualquer coisa, interpretação daquela obra, e Covid dei-me uma ideia por pôr no contrário. Então, Triunfo da Morte, eu fazia Triunfo da Vida. E com certeza lá fiz só paralelo, composição está em paralelo, mas tudo está mudado. Nem uma pormenor de Bruegel, mas de distância
de distância, que eu pensei fazer, de distância tem um paralelo, uma ideia que está influenciado por aquele artista. Tem também alguns trabalhos que já tinha em carteira e que decidiu juntar nesta mostra. Alguns deles têm a ver com a situação de Napoleão, exilado, não em Santa Helena, mas em Koh Samui, que é um toque de humor que lhe é característico, assim, Besmertny. Também neste contexto de pandemia pode ter a sua própria interpretação e nova interpretação. É também o isolamento do Besmertny em Koh Samui, que passou por ele? Sim, recebemos aquelas notícias que Macau está na quarentena. Nossa visita para Koh Samui, ver intercantar amigos e podia estar a fazer a exposição em Bangkok. Foi marcado quatro noites e plus uma em Bangkok e nunca pensei que eu vou ficar lá. Fiz 3 chamadas para os amigos médicos, eles diziam, não, fica onde estás. E tive sorte de ver um sítio, um local em Koh Samui que tem possibilidade de arranjar um ateliê, um tipo de ateliê. Mandou comprar a tela de Bangkok, foi delivery, e também consegui encontrar os pincéis e tinta. Então, foi influenciado não só do novo sítio de trabalhar, porque normalmente eu nunca trabalhei no trópico, tropical, Macau, mas naquele sítio no centro da floresta, na montanha, etc., ao lado de mim. Então, tive aquela ideia da história de Napoleão. Já fiz algumas obras, mas foi absurdo continuar mandar o Napoleão para outros locais, ilhas, etc., para refúgio, mas aquele sistema foi renascido. Eu pensei que preciso encontrar qualquer solução e pôr Napoleão no novo sítio e continuar aquilo. Com certeza é brincadeira, é absurdo, mas tem penso que é um novo ponto de vista. Lá é uma medalha, por exemplo. Aquela medalha foi produzida em 2016. Napoleão em refúgio, como se diz em inglês? Napoleon in exile. Exílio. Exílio, sim. Napoleão exílio. E agora tenho outra ideia sobre esta medalha. Imagina produzir uma medalha para pessoas que passavam bem isolação e quarentena. Eles vão receber uma medalha de Napoleão em exílio. Já agora que mostra aí a sua t-shirt, indiretamente pedi-lhe que nos falasse do seu trabalho que está aí estampado na t-shirt que trouxe. Não sou promover, mas a colaboração com uma companhia aqui, pequena companhia em Macau, de skateboards, um amigo meu, e decidimos fazer qualquer coisa e a t-shirt é parte disso. Sim. Sim. E esse trabalho está também nesta mostra, sim, missão? Esta mostra. Este é, sim, Grubianos, em Grubiânia. Sim, quer falar-nos um pouco sobre essa obra? Sim, o estranho, algumas coisas sobrevive ao tempo, mas, por exemplo, aquele escritor Sebastian Brand, do século XVI, o trabalho dele sobre Grubianos foi santo, anti-santo, santo dos bêbados, tudo está negativo, ser negativo, inventado, completamente inventado. Sim. E uma obra foi, felizmente, eu tive no Kindle, aquela obra de Sebastian Brand. É muito difícil ler agora, porque é traduzida em inglês também, poemas, inglês antigo, então, mas com a paciência, penso que consegui encontrar respostas por tempos contemporâneos. O que é que passa agora? Porque há muitas coisas lá no livro escritas de maneira também crítica, também absurda, também alegórica, dos tempos muito parecidos dos nossos agora, como quarentena. Por exemplo, aqui a citação como
como estar à volta da mesa, por exemplo, com amigos. É que explicava como tu tens de, por exemplo, koching, não perder a oportunidade. You have to koch into the face of your neighbor, etc. Mas com certeza, foi como humor, etc. Mas estou a imaginar, aquilo foi meio mil anos atrás e até hoje mantém alguma atualidade. Mantém a atualidade, Portanto, essa é também uma das obras, como a maioria das obras nesta exposição, que foram ou feitas totalmente ou acabadas em Macau durante este período da pandemia. Sim. Um período em que não tem podido ir a Hong Kong, onde, nesta altura, e de há uns anos esta parte, tem o seu estúdio principal. Eu esqueci-me, encarregou o telefone encarregado lá, em janeiro, até hoje não o posso buscar. Então, tudo. Está também num certo, tal como Napoleão, está num certo exílio. Sim, mas penso que encontramos uma nova realidade em que as pessoas podem estar a prazer de ficar com famílias, a treinar o teu cão, por exemplo. Sim. Antigamente a gente não tiveram tempo ir ao escritório e voltar, etc. Mas agora pode estar tendo tempo. Desportos, etc. Ler livros, ver os bons filmes, etc. Não? Que está na moda, correr sempre, etc. Tivemos mais tempo para fazer coisas boas. Muito bem. Este é um tempo de grandes mudanças, um tempo de uma grande intermissão, para usar o título da sua exposição, mas na sua vida, no seu percurso, também viveu na pele um momento charneiro da história, a queda da URSS. Como jovem artista nos confins da Rússia, se é que posso dizer assim, como é que viveu esses tempos, para além das dificuldades e desafios económicos, políticos, que são mais ou menos óbvios, em termos de impacto cultural? E para usar uma expressão de que gosta muito, de impressão ou de pegada cultural, o que é que esse grande acontecimento deixou, foi deixando nos anos posteriores, até hoje, naquilo que é a Rússia dos dias de hoje? Não, em facto, nunca deixei, sempre viajamos, eu estou em contacto e o nosso viagem é sempre, todo ano planeado, umas 2 vezes visitar os pais, ficar, faço exposições lá, etc. Mas até hoje penso que a Macau está em melhor sítio, mais balanceado e em contacto do resto da Ásia e também da Europa e mais fácil para produzir e transportar os trabalhos. Mas, em facto, não há... E também adoro trabalhar em Macau. Muitas influências e o cruzamento cultural, etc. Mas, com certeza, eu sou russo. Minha infância foi na União Soviética. Mas como é que foram aqueles tempos da queda da União Soviética e que impacto é que teve no mundo das artes e da cultura? Eu adoro... minhas memórias da União Soviética antes daqueles problemas como... que foi para o Gorbachev fazer a perestroika, penso que é o socialismo, um tipo de socialismo. E, em facto, é estranho, mas o mundo está a virar, por exemplo, a Europa tem de algum lado, parecida da União Soviética dos tempos de Brezhnev. Últimos em que sentido? Em sentido que há, por exemplo, finanças não têm nenhuma importância, porque tu não tens medo de, por exemplo, não ter dinheiros. Tu não tens medo, por exemplo, não passar arranjar o trabalho, etc. A vida mais fácil e mais... Quer dizer que há um estado social... Sim, tu estás mais seguro, não precisas pagar, por exemplo, os médicos, estudar na universidade, etc. Depende dos teus méritos. Por exemplo, resta saber se é sustentável ou não, não é? Sim, por exemplo, eu não tenho nenhum pai de arte, eu não sou de Moscou ou São Petersburgo, sou de província Sibéria, mas tive possibilidades de ganhar oportunidades competir com os artistas do centro do país e também selecionado e o Estado pagou muitas coisas, etc. Então, a infância foi feliz.
Mas com certeza, como aquela mudança da economia de todo o país durante a perestroika, foi uma explosão de energia positiva e grande expectação. Infelizmente, os todos os poderes que tentavam perder poder não saíram. Então, aquele sistema que foi construído por bolchevistas e comunistas para a sobrevivência, por exemplo, o KGB, tive outro nome, a centralização de poderes, etc., como comunicar, como propaganda, etc., todos os instrumentos deles, ainda continua a viver numa forma diferente. Mas nada mudou. Sim, por exemplo, temos um antigo funcionário do KGB na presidência, não é? Sim, mas antigo, por exemplo, diretor da fábrica, agora proprietário da fábrica. Então, coisas não mudaram muito. E infelizmente, estamos numa transição e está a vir alguns países, por exemplo, da ex-União Soviética, por exemplo, agora a Bielorrússia, está a fazer algum avanço, sair daquele como se diz, shade sombra da União Soviética. Bem. Não é fácil. Vamos falar da sua vinda para Macau. Como disse no início da entrevista, foi no início dos anos 90, recebeu um convite, veio a Macau e acabou por ficar. Como é que recorda Macau desses tempos? Em 1992, 3, por aí. Sim. Uma cidade bastante diferente daquilo que é hoje, mas com algumas características que ainda assim se mantêm. Não, em facto, eu adorei a história e tive ideia o que é que Macau é. Mas não a parte de gambling e etc. Sim. Mas a história, o colonial, a Império Portuguesa, etc. Eu tive curiosidade de saber. E quando recebi, não recebi chamada, mas telefonei, eu tive conversa com o galerista, ainda não pensei a segunda vez, só então ele dizia assim, vamos. E também foi fácil por mim, porque eu não tive qualquer ideia sobre comunicar em inglês. Não foi tão perfeito, mas a galeria tive interesse de ver alguém, um artista que pode comunicar com uma jornalista, etc. Com certeza, o primeiro foi choque entrar à China. Por exemplo, vivia ao lado da China, mas nunca fui visitar. Nunca tinha entrado na China? Nunca tinha entrado na China. E Guangzhou, obviamente, por mim, desta vez foi um tipo de símbolo do fim de vida, como nossa civilização vai cair, biciclistas, poluição, à noite, entramos à noite, barulho, etc. E imagina o contraste da Sibéria vazia, com uma população minimal, tiver aquele impacto de... então, mas ao atravessar a fronteira, Macau foi um tipo de fairy tale, um tipo cidade bem organizada, com cores, foi óbvia a diferença. E tive ideia como tive um tipo de time travel. Cheguei como general, governador, um tipo de ministro de cultura, coronel. Então, está um tipo de sociedade do século XIX ou XVIII. E foi engraçado ver e mergulhar naquele ambiente. Já descreveu Macau, já fez o paralelo entre Macau e a aldeia ficcional ou vila de Garcia Marques, Macondo. Porquê? No, o Macondo mais parecido, mas também o Macau tão irrealístico. Então, é muito difícil, ainda hoje, é muito difícil explicar para pessoas o que é que Macau é. Gambling, Las Vegas, alguma coisa. Então,
é uma ideia fixal, mas penso que Macau ainda não tem Gabriel Garcia Marques para escrever sobre a história de Macau. Mas penso que mas tem o Besmertny para pintar Macau. Sim, mas eu adoro pintar, só ilustrar aquele livro que não existe. Desta maneira, sentido assim. Na sua obra, salta as fronteiras e gosta de cruzar as fronteiras entre comédia, tragédia, sagrado, profano, figurativo, abstrato. Existem muitas vezes estas bipolaridades, estas dicotomias. É algo deliberado ou é algo que lhe sai com naturalidade e porquê? O primeiro, tenho enorme toolbox enorme. Então, todo o sistema de educação de arte, em arte, no século XX, foi um pouco destruída. Em facto, daquelas coisas que normalmente vai de professor até o aluno está professor, aluno, e chain de experiências. Houve uma decadência. Sim. Mas o que é que diz isso? Eu estou a repetir a mesma coisa, porque há aqui uma lição sobre arte. Não quero fazer. Por exemplo, Octavio Paz dizia que a arte não a rectilínea, mas em espiral. E aquela forma de envolvimento de arte e arte, anti-arte, non-arte. Então, estamos a viver numa fase dentro anti-arte e non-arte. Então, um tipo de postmodernismo que introduziu a liberdade absoluta. Mas, em facto, por exemplo, liberdade é bom, eu adoro isto. Por exemplo, instrumentos novos, tecnologias, técnicas, etc. Adoro isto. Mas há um plast histórico que foi criado durante dois milénios da escultura, não, das artes tradicionais. Foi um tipo classificado como velho, não interessada. E a única situação que não sou conservativo, mas é este aspecto. Recebi o meu toolbox. Tem aquelas coisas que há pouca gente no mundo sabe. Por exemplo, já chateado de ver ou cansado de ver os pintores que não sabem desenhar, ou desenham só por fotografia, só scan, depois fazer linhas, depois pensar, e também institucionalizado. Então, eles estudam arte de desenhar sobre fotografia, ou entrada no nível digital. Então, já estudamos isto. Antes de Kodak, fotografia foi, por exemplo, as companhias os salões que faziam fotografias. Antes de Kodak introduziu fácil, muito barato, maneira de tratar os filmes, falamos sobre o século atrás, caiu. A importância da fotografia caiu. Agora, 2 a 3 bilhões de fotografias publicadas no Free of Charge online cada dia. Mas aquela coisa como a guerra, o velho antigo e o novas tecnologias, novas ideias, mas não há guerra. Tu podes misturar aquilo tudo. E pode-se dizer que é isso que procura fazer também? Sim, eu tenho a minha ideia e encontrar um tipo de balanço, de harmonia daquelas coisas. Mas o que é que acha que se perdeu desse cânon ocidental, se quisermos, e que tem vindo a ser descurado nas últimas décadas ou no último século, por exemplo, com o pós-modernismo, etc. Tem sido a competência do desenho, por exemplo, tem sido algum sentido estético? O que é que acha que se está, no fundo, a perder? Antigamente, outra vez, lição, mínimo preciso de 10 horas para explicar aquelas coisas. Foi qualquer era do início do século XX, ainda um pouco mais, democratização da criatividade.
Elas têm aquela coisa agora, e está a discutir muito entrava numa posição absurda. Qualquer pessoa é artista e qualquer coisa é arte. Depende de alguém que tem chaves da zona, o espaço para expor. Está a pedir-me para lhe fazer a pergunta, o que é então arte e o que é que faz um artista? Não penso que é o mais complexo, mas em facto já podemos encontrar situações, por exemplo, eu vou dar treino 5 dias, você pode estar um artista conceptual do nível dos museus. Mas não posso treinar 5 dias para desenhar bem, como saber anatomia e tonais, etc. Lá há algumas coisas que é fácil aprender. Sim, às vezes um tipo democrático, aceito democrático. Há um episódio que achei curioso ao preparar esta entrevista, tem a ver com um episódio em que na Tailândia observa animais a fazer arte abstrata, que é uma coisa que é muito vendida aos turistas, mas isto para si foi também um momento de algum choque e de alguma reflexão também. Sim, por exemplo, parte da experimental, os meus na vida, eu tive uma fase, uma década, fazia abstratos grandes, muito enérgicos, etc. E fazia de uma maneira própria, sem não decorativa, mais violenta, os cores, etc. E eu pensei que estou lá no caminho certo. Mas uma vez vi a exposição dos elefantes, dos abstratos feitos com elefantes em Tailândia, mas já décadas atrás, 20 anos atrás. Decidi que os elefantes são melhor do que os nós. Sim. E fazia os 2 últimos abstratos e eu acabei com os abstratos. E portanto, virou essa página na sua carreira, na sua obra. Como é que, olhando para o seu trajeto e aquilo que foi fazendo ao longo de todos destes anos, como é que descreve a sua própria arte? Não, muito difícil de dizer. Sim. Penso que eu não quero dizer que estou pós-modernista, mas o que eu adoro é a maneira de ver o mundo de ponto de vista irracional e ponto de vista irracional. Ponto de vista crítica e não e satírico também. Satírico, não confortável, etc. Porque eu penso que o arte tem de entrar não como um tipo de entertainment ou decorativo. A arte tem de mudar o pensamento da viúva. Por exemplo, a pessoa tem de pensar, o change mind. Tem de ser provocador? Provocador, sim. Mas não provocador numa maneira de chatear a gente, mas dar um ponto de vista de um ângulo diferente. Portanto, é uma característica da arte que faz e tem sido também uma constante da arte que o próprio Constantine mais gosta de ver, estando do outro lado. Sim. É essa uma característica que acha... Sim, eu penso que é assim. Em caso que precisamos fazer em uma frase, sim, penso que sim. Portanto, pode-se dizer que é uma espécie de revolucionário tradicional, em certo sentido, juntando aquele toolbox de que fala com o espírito subversivo. Está bem. Possível, porque o contrastes, sempre é os contrastes. Velho, novo, mas às vezes novo está velho e velho a novo. Então, uma rotação de qualquer coisa. Mas todos sabem e todos podiam aplicar que o decadência estamos a viver numa forma de decadência em arte e precisam de algum toque aí uma forma, uma nova maneira de ver as coisas, ou voltar atrás, ver o que é que foi feito. Por parte não é arte, por parte é o entertainment e do folclore, qualquer coisa, mas não é arte. Em música foi mais fácil distinguir aquelas coisas. Não podes tocar o Bach, por exemplo,
não artista, não musicante, não músico. Mas a arte visual foi muito fácil, tivemos muitos charlatães no todos os níveis, críticos de arte, vendedores, artistas, etc. E tivemos uma mistura de um cocktail estranho agora. Então, possivelmente entramos numa nova fase, quando precisa saber ou conhecer ou respeitar algumas coisas que foram feitas antes de ti e antigamente tu pensaste que está a lixo. Mas quando pensamos em diversidade e em liberdade de criação, como há pouco o próprio Constantino defendia e sublinhava, se há artistas para tudo, se há público para tudo, qual é que é o mal de haver também esta vertente menos clássica, menos canónica, que se tem vindo a afirmar? Tem a ver com a questão, critica mais a questão da predominância de uma sobre a outra? Não, há sempre sobrevivências de paz e amor. Então, podemos conseguir sobreviver junto, porque normalmente o avant-garde é mais agressivo. O avant-garde sempre mata. O meu professor dizia que ele via no Santo Petersburgo, o professor dele via no Santo Petersburgo, o Rafael foi no centro do Corte Arte. E alguns tentavam pôr fogo lá, etc. Foi, graças a Deus, foi protegido. Então, e quando vais deixar avant-gardistas, artistas neste tempo, século nos primeiros dias, primeiro ano da Revolução, foi muito brutal. Imagina o Winter Palace, Palácio Inverno, sim, foi pintado vermelho. Tudo Palácio Vermelho. Ou então podes imaginar uma parque ao lado do Kremlin, os árvores pintados em tinta, por exemplo, azul, amarelo, etc. É avant-garde, mas chatear as pessoas, fazer uma nova forma, procurar alguma língua, sim, eu adoro isto, eu faço isso também, sim, mas tive de respeitar coisas que foi feitas antes de ti. Então, e penso que podemos colaborar, podemos viver juntos, etc. O que eu estou, não tenho nenhuma ideia favorável, mas penso que nós tivemos de sobreviver àquela fase de distorções. Em que fase é que considera que nós estamos? Diz que estamos ainda numa fase decadente, mas estamos no fim da fase decadente, estamos a meio. O que é que vem aí no futuro? Ainda não. O Octávio Paz dizia bem, dentro anti-arte, entramos non-arte. Non-arte porquê? Porque eu já dizia que eu, por exemplo, 2 milhões de fotografias cada dia. Qualquer pessoa é artista. Estudar um pouco cursos de arquitetura, mas fazia qualquer coisa arranjadas na paredes, etc. Já artista. E há aquelas coisas de democracia, de criatividade, pode sobreviver muito tempo, mas penso que estamos a entrar numa nova fase. Para terminar, gostava de lhe perguntar, e falando do futuro, o que é que está a preparar, usando a imagem que usámos no início desta entrevista, Napoleão, não em Santa Helena, mas em Koh Samui, perguntava-lhe se também está a preparar um regresso triunfante dos 100 dias, como teve Napoleão. Que projetos é que tem na manga? Sei que tem pelo menos, com um Vai-Meng. Sim, não quero continuar com Napoleão, mas também é muito difícil planear alguma coisa agora, porque ninguém sabe como o próximo ano vai estar. Mas o que eu queria fazer, e foi planeado já anos atrás, juntar os esforços e quero colaborar com artistas diferentes, por exemplo, com Vai-Meng e outros artistas. De Macau ou de fora? De Macau também. E também
Áustria, em Japão, Hong Kong, e quero ver como vai acontecer. Também no nível de ainda criação dos filmes. Não vou esquecer Olho sobre Tela, o meu favorito, a técnica mais favorita. Diz que é a forma mais nobre. Sim, agora mais nobre, porque ninguém sabe misturar olho agora. É impossível. Ir a ver as exposições de gente nova, artistas novos, tenta a pintar e usar materiais tradicionais, eles não sabem. Porque os professores deles não sabiam, professores deles não sabiam, e quem sabia, eles põem no lixo. Muito bem. Então, E a terminar mesmo, algum conceito para esta colaboração com o Vai Meng, que vem aí? Sim, também vai estar absurdo, ideias absúrdicas. Também o Casino Republic. Continuação do projeto que já tem? Sim, à volta de ideias de Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades da Bíblia. E, são Sin Cities, também dizem que Macau é uma Sin City, não é? Sim, mas é de maneira viva e natural. Muito bem, Constantino Besmerti, muito obrigado por ter vindo ao TDM. Obrigado. 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 Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.